Oi, galera do quinto ano, como é que vão vocês? Tudo bem? Aqui a gente vai estar passando para uma videoaula e eu vou estar explicando para vocês um assunto do livro de vocês, do módulo 1, que é sobre verbete de dicionário, né? Antes de abrir a página do livro, eu trouxe aqui um exemplo de um verbete de dicionário para vocês. Eu deixei marcado aqui com algumas cores que eu vou explicar cada uma delas, né? De acordo com a explicação que está no livro. Então, nós temos aqui um verbete de dicionário, porque o verbete de dicionário vai ser a palavra quando a gente vai procurar no dicionário, que ela vai estar colocando algumas informações além dos significados que ela apresenta, né? Então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês e deixei marcado. Eu vou falar de cada um deles. Eu coloquei com a cor aqui já de cada um para poder estar identificando. Então, essa primeira parte que tem aqui a palavra febre, né? Então, ela aparece assim, separada com ponto, que é na forma da separação silábica dessa palavra, certo? Então, tem aí febre, então já aparece da forma como se separa a sílaba. E essa parte de preta, o nome dela certo vai ser a cabeça ou entrada do verbete. Vai se chamar cabeça ou entrada do verbete, quer dizer, a palavra realmente que a gente vai procurar o significado. De vermelho, vai aparecer que isso aqui não vai aparecer em todos os verbetes de dicionário, não, alguns. Eu coloquei esse aqui porque é o exemplo que eu tirei da internet para vocês, que é a origem da palavra, quer dizer, aí tem febre, quer dizer, vem da língua latina febre, né? Então, ela é originária, né? Ela é da origem da língua latina. Essa parte aqui tá de amarelo, o SF, é a classe gramatical, né? Desse verbete, que é SF, S de substantivo, F feminino. Então, substantivo feminino. Essa parte que eu marquei aqui de lilás, roxo, vai ser quantos significados vai existir nessa palavra, certo? Então, aqui tem um significado e tem dois. Às vezes, dependendo do verbete, às vezes que só vai existir dois, existir três, até muito mais do que isso, certo? Então, vai ser aqui quantas definições vai existir. No caso aqui, vai ser duas definições. A parte que tem aqui de azul é a área do conhecimento, né? Então, aqui tem med, quer dizer que é da medicina, né? Então, essa outra parte que eu marquei aqui, febre aftosa, também de azul, febre amarela, também diz respeito à área da medicina, porque essa palavra febre tem a ver com a área da medicina, certo? E a gente vai estar vendo algumas definições dessa aí também na atividade de vocês que eu vou estar trazendo aqui. E a atividade vocês vão ter que abrir no módulo 1, que é da página 77 até a 79. E também lá no finalzinho do módulo 1, na página 90, né? Que eu vou estar abrindo aqui para vocês, vou estar dividindo a tela, vou estar explicando cada uma dessas partes aqui. Então, pessoal, eu abri aqui o livro na parte da página 77 do módulo 1 e tem assim logo aqui em cima. Você já sabe como é organizado um dicionário. Agora você vai estudar os elementos que compõem um verbete. Aí tem aqui número 1. Observe o verbete do dicionário a seguir. Então, aí tem balão, aí vai ter os elementos, alguns do que eu mostrei para vocês antes do exemplo. E aí vocês vão ter que enumerar, né? Tem aí até colorido para poder já vocês saberem que já tá tudo separado, né? O que é vermelho vai ser uma parte, o que é roxo vai ser uma parte, o que é amarelo também já vai dizer respeito a outra parte que vai compor o verbete do dicionário, o verde, o azul, o preto. E aí vocês têm que enumerar de acordo com as funções de cada uma dessas partes que tem aqui. Aí logo embaixo desse verbete tem assim, agora, numere os elementos do verbete de acordo com as legendas abaixo. Número 1. Parte que aparece em destaque indicando a cabeça ou a entrada do verbete. Aí você vai colocar dentro desses espaços que tem os quadros aqui, qual é esse número 1. Número 2. A abreviatura que indica a classe gramatical. 3. Descrição de cada um dos significados da palavra. 4. Palavra que aparece em destaque separada em sílabas. 5. Exemplos de uso da palavra em frases
que aparecem com a letra inclinada, né? Às vezes vai aparecer um exemplo assim com uso em frases, né? A depender do verbete, né? Para poder a pessoa compreender melhor. E 6, palavra que aparece entre colchetes, indicando a área do conhecimento. Eu coloquei um exemplo desses aí antes para vocês. Aí depois, na página 78, temos assim, né? Questão 2. Os verbetes podem apresentar ainda os seguintes elementos. Aí tem de vermelho, né? Nessa legenda, o som que uma letra tem na palavra. De verde, o plural da palavra. E azul, a indicação do gênero oposto ao gênero da palavra apresentada. Ou seja, se a palavra que aparece lá no dicionário, o verbete, aparece no gênero masculino, aí depois vai aparecer ela no gênero feminino, né? Aí tem aqui letra A. Sublinhe cada um dos elementos dos verbetes abaixo de acordo com a legenda. Aí tem 2 verbetes, de vermelho mandão e de azul zeloso. Tem aí mandão, AM ou SM. Esse AM significa adjetivo masculino e SM é a abreviação de substantivo masculino. Aí tem que gosta de dar ordens. Aí tem aí 2 exemplos, uma pessoa mandona, um mandão. Feminino mandona. PL é plural, é a abreviação de plural. Mandões. Aí depois aparece a palavra da forma que é separada em sílaba, mandão. Aí depois tem aqui de azul, zeloso, né? Aparece esse O entre colchetes porque é da forma que a gente pronuncia o LO, né? Que é o O fechado. Aí AM, que é a abreviação de adjetivo masculino. A de adjetivo, a M de masculino. Aí tem que tem zelo, né? É o significado, é a definição. Aí tem um exemplo, uma pessoa zelosa procura fazer tudo com perfeição. E depois aparece a palavra separada em sílabas, zeloso. Letra B. Qual é a classe gramatical da palavra zeloso? Substantivo, adjetivo, verbo, pronome possessivo, né? Lembrando aqui, ó, em mandão, AM é a abreviação de adjetivo masculino, SM é a abreviação de substantivo masculino, que são as classes gramaticais. E zeloso tem aqui essa abreviação depois do O entre colchetes, que é AM, que é a abreviação A de adjetivo e M de masculino. Letra D. Como é feita a separação silábica dos verbetes apresentados? Aí já aparece logo embaixo, por último, por último de cada verbete. Aí tem aqui esse quadrinho. O verbete de dicionário é formado pela, eu disse para vocês lá no início da explicação, e os definições não, que é no feminino, os significados dela sendo apresentada no dicionário, no e em ordem, como é que aparece a palavra no dicionário. O verbete também pode ser encontradas explicações, só para poder retirar dúvida, né? Essa parte aqui, ó, vou repetir de novo. O verbete de dicionário é formado pela, aí vai ser o início lá, né? A palavra que a gente procura o significado e os, né, significados dela sendo apresentado no dicionário. No singular ou no plural vai aparecer a palavra. E em ordem, como é que a gente vai procurar as palavras no dicionário? Que vai assim, as primeiras palavras com A, depois com B, depois com C e assim em diante. No verbete também podem ser encontradas explicações, como por exemplo, você pode achar aí que é classificação gramatical, a separação silábica, né? Por exemplo, o som, né? E etc. Vai ter aí. Na página 79 tem assim: escreva as classes gramaticais e o gênero das palavras a seguir. E tem uma dica aqui, ó, nesse box verde aqui do lado. Você pode consultar um dicionário para descobrir a qual classe gramatical cada uma das palavras pertence. Pode pesquisar no dicionário, né, na internet ou até mesmo na internet. Tem aí, você vai colocar a classe gramatical. Você vai procurar assim, por exemplo, se você procurar na internet, né? Duque, né? Aí você coloca classificação gramatical, aí você vai lá, pesquisa e coloca, né? Aí vai ter duque, duquesa, duradouro, durar, dúvida e duvidar. Aí você pesquisa e vai colocar. Número 2 tem assim: você já imaginou como é escrever um dicionário? Chegou sua vez de produzir um verbete de dicionário. Para isso, escolha uma palavra para ser cabeça ou entrada, né? Quer dizer, no caso, vai ser a palavra que você vai colocar o significado do seu verbete, produza de acordo com as indicações a seguir. Aí, o primeiro quadrinho é cabeça ou entrada do verbete, ou seja, é a palavra que você vai escrever o significado. Por exemplo, se você escolher porta, você vai colocar aqui primeiro porta.
Categoria gramatical é a classe gramatical. No caso, se fosse porta, seria substantivo feminino, porque a porta, né, inicia com o artigo feminino a. Área do conhecimento. Pessoal, isso aqui na área do conhecimento, nem todas as palavras que você encontra no dicionário vai ter. Se você pesquisar uma que tem a área do conhecimento, medicina, engenharia, educação, vai haver. Se não, você vai deixar essa em branco. Aí tem aqui 1 e 2, que são definições da palavra e exemplos. Às vezes você vai encontrar um verbete de dicionário com 2 definições, ou seja, 2 significados, mas pode aparecer mais. É bom que vocês procurem um que tenha assim 2 mesmo, que vai ser menos. Aí você procura a definição e exemplo, viu? Você vai procurar, por exemplo, se tiver uma definição lá da palavra, você depois coloca um exemplo de uma frase, né? Depois que termina de escrever a definição, ponto de segmento, depois uma frase iniciando com letra maiúscula, termina com ponto final. A mesma coisa na definição 2, você coloca o significado, ponto de segmento, coloca o exemplo em uma frase com esse segundo significado, que tem a ver com essa definição, com esse significado, claro, né? E ponto final. E aqui embaixo, por último, no quadro, palavra separada em sílabas, né? Você vai colocar essa palavra que você colocou lá em cima, que é cabeça ou entrada do verbete, separada em sílabas. Depois, vocês vão para a página 90, que é lá no finalzinho do livro, que eu vou aqui colocar para vocês. Então, pessoal, voltando aqui, eu coloquei na página 90, que é a última página de português do módulo 1, tem assim, questão 8. Para completar a página de dicionário abaixo, destaque os verbetes da página 3 do material complementar e cole-os em ordem alfabética. Então, você vai pegar aquelas partes lá do finalzinho do livro, material complementar, que destaca e cola, né, que é na página 3, e você vai colar as definições, os verbetes, né, nesses espaços que tem a imagenzinha da cola em ordem alfabética. Você não vai procurar somente pelo tamanho da figura não, viu? Tem que colocar em ordem alfabética. Como é que vai colocar a ordem alfabética? Vai ver pela primeira letra. Só que no caso aqui tudo é com D. Então, se você é com a primeira letra com D, você passa para a segunda. Se a segunda letra for igual, você vai pegar e passar para a terceira letra e você vai observar a ordem do alfabeto que vai apresentar essa segunda letra, a terceira letra e assim por diante. E aí depois vocês vão destacar e colar, viu? Aí depois vocês vão fazer como de costume, né? Mandar a foto para mim e diante de qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando no privado, viu? Um forte abraço e até a próxima aula.